Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos na semana, com uma introdução para você que gosta de anotar tudo que o professor fala e deixar o caderno bonitinho. E essa semana foi movimentada, tem o Felca cotado para presidente, tem presidente atual em ataque de fofura e até pastor andando de lingerie pelas ruas da cidade de Goiânia. Marca texto na mão e bora para as notícias. E a gente começa, como sempre, com o nosso cenário político, dessa vez internacional, e com uma notícia lamentável, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, publicou na última sexta-feira um vídeo de uma reportagem em seu perfil na rede social Twitter, em que pastores dizem serem contra o voto feminino. Eu confesso que essa notícia acabou me surpreendendo pelos pensamentos que ela gerou em mim. Porque a primeira coisa que eu pensei não foi como é um absurdo uma pessoa pensar isso. Mas eu pensei, caramba, e não tem aquelas questões que às vezes as bancas perguntam qual foi a primeira Constituição brasileira que assegurou o voto das mulheres? E aí eu fiquei assim, cara, eu tô vendo concurso em qualquer lugar. Até porque sobre o rapazinho ali, né, nem tem muito o que falar, pleno 2025, e o cara me manda uma dessa. Tomara que a sua carreira política seja tão curta quanto a sua capacidade de raciocínio. E seguindo no cenário político, o nosso papai Lulo respondeu a tarifaço do nosso laranjão favorito, o senhor Donald Trump, editando uma MP para combater a Lei Magnitsky. Se eles têm Lei Magnitsky, a gente tem medida provisória, my friend. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que convidou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, para o anúncio da medida provisória com um plano de contingência para mitigar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos ao setor produtivo brasileiro. E aí, abre aspas pro papai Lula, vou lançar amanhã a MP de crédito e estou convidando os presidentes do Senado e da Câmara para participar. Quero que eles ouçam a explicação econômica do que estamos fazendo para que eles ajudem quando a MP chegar no Congresso a aprovar. Não adianta eu mandar sem eles entenderem. Então é melhor chamar eles aqui, deixar eles falarem. Fica mais civilizado. É difícil imitar o Lula por muito tempo, porque a garganta força e eu ainda não estou 100% recuperado da gripe, disse Lula em entrevista ao programa O É da Coisa do jornalista Reinaldo Azevedo na Band News. A MP foi publicada? Não sei. Os presidentes da Câmara e do Senado foram lá, atenderam ao chamado do presidente Lula? Não sei. A MP é boa? Vai resolver mesmo nosso problema? Não sei. Essa notícia só tá aqui porque olha que foto bonitinha de todo mundo de mão dada em defesa pelo Brasil. Pelo Brasil, né? Nem parece o pessoal que ano que vem, ano eleitoral, vai botar uma trolha desse tamanho no da população. E a gente termina as notícias do cenário político com um tema delicado, porque o youtuber Felca lançou um vídeo investigativo sobre adultização, perfis que promovem a adultização de crianças nas redes sociais. O tema, como eu disse, é muito chato, mas eu espero que pelo menos coisas boas saiam daí. E por coisas boas, que eu me refiro à conscientização da população, a gente conversar sobre isso e talvez até uma fiscalização mais dura, mais contínua, mais pesada sobre algo que é extremamente abjeto. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse jornal grifado, um dos influenciadores denunciados, o Ítalo Santos, já foi até preso na casa dele. Então, desde que o vídeo do influenciador Felca ganhou tração nas redes sociais, pipocaram projetos que visam proteger crianças e adolescentes da adultização e sexualização das plataformas. Cara, me chama de cético, mas eu tenho um pé atrás com isso aqui. Porque proteger as crianças e adolescentes é importante, mas eu tenho uma certa resistência em acreditar que os projetos de leis que apareceram só agora tenham realmente esse intuito, talvez tenham outras intenções aí por trás, vamos aguardar. A comoção gerada pelas denúncias do YouTube levou à apresentação de dezenas de propostas no Congresso, mas um projeto já aprovado no Senado desde o fim de 2024 despontou como opção do presidente da casa, Hugo Mota, para responder à demanda popular.
E por incrível que pareça, o brasileiro conseguiu tirar piadas até de um tema tão delicado. Começaram a pipocar nas redes posts, pessoas defendendo, de brincadeira eu espero, o Felca para a presidência. Até porque, quando fala em Felca, eu só consigo lembrar dele testando a base, uma maquiagem da Virgínia. Cara, e isso é a melhor parte da internet. Num ano, numa semana, num mês, o cara pode estar lá fazendo vídeo de humor que marca também, né, que viraliza, e no outro tá fazendo um trabalho investigativo, primoroso, assim, ó, de bater palmas mesmo. E aí é a maravilha da internet. É por causa dela que até um professor de cursos para a procuradoria se aventurou até a ter um programa de notícias, não é mesmo? E por falar em professor de concursos, a gente chega no qual quadro? Mundo dos concursos, porque o Laranjão, o Donald Trump, veio aqui te trazer um lembrete de estudar. Porque a intervenção federal anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segurança da capital do país, Washington, D.C., é alarmante e sem precedentes, segundo a prefeita Muriel Bowser. Bowser, do Partido Democrata, eu achei que era do Mario Bros, mas tudo bem, conversou com repórteres na segunda-feira, horas após o anúncio de quê? De intervenção pelo Trump sob a justificativa de combater a violência na capital e buscar retirar os sem-teto e os criminosos da cidade. O mais importante para mim dessa notícia, diz aí duas hipóteses previstas na Constituição Federal que possibilitam a intervenção federal. E mais, diz aí para mim duas autoridades, dois órgãos que podem solicitar ou requisitar a intervenção federal. A União pode intervir em municípios? Rapaz, aí vamos deixar as coisas bem claras aqui. Se você acertou as três perguntas aqui, lembrou de cabeça, tá bem sobre o assunto que é cobrado em provas de procuradoria. E se você errou todas, você tá bem nos estudos? Não, mas na vida, porque estudar intervenção federal é um negócio que pode deixar a cabeça de qualquer um louco. Então, parabéns para você que acertou as três, parabéns para você que errou as três também, cada um no seu quadrado. E nem vem me pedir o gabarito das perguntas, eu não tô dando aula, eu tô no meu programa de notícias. Aí vocês vão ter que revisar por conta própria. Lembrete do Laranjão, que decretou a intervenção para lembrar vocês que é tema que cai sim nos mais variados concursos públicos. E a gente continua falando do nosso Laranjão aqui no quadro do mundo dos concursos, mas aí a gente vai falar de um benefício indireto, porque os Estados Unidos e a Rússia concordaram em realizar uma reunião entre os presidentes Donald Trump, que é o Laranjão, e Vladimir Putin nessa sexta-feira, dia 15, para discutir como acabar com a guerra na Ucrânia. Talvez tivesse sido legal ter chamado a Ucrânia para conversar também. A reunião entre os dois líderes vai acontecer em Anchorage, no Alasca, que já foi território russo. Rapaz, o Trump pode até ser laranjão e o Putin pode ser o ditador, mas nenhum dos dois aqui são bobo, não. Vamos colocar essa reunião de trabalho lá no Alasca que a gente consegue viajar às custas do governo, eu tenho certeza que eles pensaram nisso. E eu quero ver marcar o próximo evento em Washington, né não? Que o Trump nem precisaria viajar para comparecer e ele mesmo falou que é perigoso, que não sei o quê, comparou com Brasília até, falou que precisa de intervenção federal. Tô de olho aí nas contas, hein? Tô de olho, hein, Laranjão? Aterrissando no cenário nacional, a gente vem para o Brasil para uma notícia muito chata, que a Assembleia Legislativa do Pernambuco está há 11 anos sem concurso e, de acordo com o levantamento, só 12% dos servidores são concursados. Sem novos editais desde 2014, o concurso da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, não acontece há mais de uma década. O último certame, realizado 11 anos atrás, ofertou 100 vagas pela Fundação Carlos Chagas. Dados divulgados em 2024 apontam que apenas 12% dos servidores são concursados, cerca de 1.500 ocupam cargos comissionados, o que gera preocupação entre os especialistas em administração pública. Nem precisa ser especialista em administração pública para saber se dentro de um órgão só 12% deles, dos seus integrantes são concursados, tem alguma coisa errada ali. E pelo jeito, na Assembleia Legislativa do Pernambuco, ninguém vai embora às 18 e também não temos um problema real. Se você acompanha todas as edições do nosso Jornal Grifado, você entendeu as referências. Se não, volta aí, porque já teve gente aí, já teve autoridade de outros órgãos públicos falando coisa também sobre comissionados, sobre cargo efetivo, que infelizmente vira e mexe acontece aí no nosso país.
E sabe o que é pior? Eu tenho certeza que depois essa situação é judicializada, chega até o STF se for o caso, e aí o que eles fazem? Reconhecem inconstitucionalidade, reconhecem o caso preocupante, mas mantém todo mundo no cargo. Aí vem um concurso, chamam quantas pessoas? 10 novas vagas. Tem hora que dá até desânimo de acompanhar as notícias no mundo dos concursos, viu? E seguindo no mundo dos concursos, um pastor foi flagrado andando de calcinha nas ruas de Goiânia e eles descobriram que ele é um servidor público há mais de 44 anos. Além de bispo evangélico, o pastor que viralizou nas redes sociais após ser flagrado usando calcinha e peruca loura em uma rua de Goiânia é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás há mais de 4 décadas. De acordo com informações apuradas pelo Metrópolis, o pastor ocupa o cargo de analista judiciário no TJ e em julho de 2025 recebeu vencimentos brutos de 39 mil, que após descontos ficou em 28 mil e cacetada. No mês anterior, o salário foi ainda maior, ultrapassando os 40 mil. Eu realmente não ligo para essas coisas, sabe? Quer andar de calcinha, anda. Quer andar de peruca, anda. Também não vejo qual é a relação, qual é a necessidade de expor onde a pessoa trabalha, quanto que ela ganha. De verdade, que cada um faz na sua vida privada, eu não estou nem aí. Mas quem acabou fazendo piada sobre isso, sem querer, claro, foi o próprio pastor, que ele falou, ele deu uma declaração junto da esposa dizendo que ele estava desse jeito, que foi para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal. As piada pronta, né, pastor? Me ajuda a te ajudar aí, né? E para finalizar a nossa coluna do mundo dos concursos, um advogado levou um tapaço na cara durante uma audiência que ele realizava de maneira virtual. Um advogado foi gravado durante uma audiência por videoconferência levando um tapa no rosto. Eu nem sei se eu vou colocar esse vídeo, não sei se eu quero expor o rosto da pessoa aqui, mas foi um tapa assim absurdo, muito forte mesmo. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, o advogado participava de uma audiência de custódia da 2ª Vara Civil e de Família e Sucessões em Formosa, que é uma cidade no entorno do Distrito Federal. O G1 tentou entrar em contato com o advogado para saber o motivo da agressão e se ele denunciou o fato, mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem. Eu, no lugar dele, também ficaria quietinho. A reportagem não conseguiu identificar a mulher que deu o tapa. E essa notícia só tá aqui porque todo dia vocês ficam me perguntando, seja no YouTube, seja no Instagram, se procurador faz muita audiência. E pessoal, fica tranquilo, a frequência da audiência depende do setor que você está lotado. Tem uns que você faz muito, tem uns que você faz pouco. Já a frequência com que você toma tapas depende da qualidade do seu ambiente familiar. Eu, particularmente, não sei de nenhum caso de procurador que levou um tapaço desse no meio de uma audiência e minha solidariedade aí à vítima, também não sei o que está acontecendo lá na casa dele, mas nada justifica e que tudo se resolva da melhor maneira possível. E agora, para deixar as coisas um pouco mais leves, a gente chega na nossa coluna de notícias do dia a dia, aquelas que não tem nada a ver com concursos, mas de alguma forma tomaram a internet. Então a gente traz aqui para você conseguir pelo menos ter um assunto ali no pós-prova para falar com o pessoal. Que a Raducanu, a tenista Emma Raducanu, viveu uma situação embaraçosa nessa segunda no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Durante a sua partida contra Aryna Sabalenka, a britânica de 22 anos reclamou de um barulho vindo da arquibancada antes de realizar um saque. Antes dessa notícia, eu nem sabia que no tênis é exigido da plateia ali, dos espectadores, ficar em silêncio durante a partida. O ruído, na verdade, era o choro de uma criança, o que fez a árbitra do jogo dar uma invertida na atleta. Isso aqui é uma sacanagem, não foi uma invertida, ela só respondeu a pessoa. É uma criança chorando, você quer que eu expulse uma criança? Posso pedir, mas a gente tem que continuar o jogo, disse a árbitra. É a regra, não é? Eu pediria para expulsar não só a criança, mas também o adulto que roubou a chupeta dessa criança, porque, pelo jeito, tem uma nova tendência de adultos usarem chupetas. E os médicos alertam, claro, para os riscos para a saúde física e mental, porque o uso de chupetas por adultos para aliviar o estresse tem se popularizado pelo mundo. Que é engraçado, né? Porque só de ler essa notícia eu fiquei muito mais estressado do que eu estava antes de saber que isso está acontecendo no mundo. Mas o hábito vem sendo relatado como tendência por causa da viralização de vídeos nas redes sociais, e especialmente na China e Coreia do Sul. O item, usado originalmente na infância para acalmar, vem adquirindo adeptos adultos pelos possíveis potenciais benefícios de reduzir hábitos como fumar e comer compulsivamente, além de ajudar a dormir, reduzir a ansiedade
evitar o ranger dos dentes e até silenciar o ronco do cônjuge. Cara, tem que ter muita coragem para usar na boca algo que vem da China. Eu não sei vocês, mas eu não confio muito não. E assim, considerando que a última loucura do mundo foi em 2023, lembra as lives de NPC? Eu tô disposto a até fingir que isso aqui não aconteceu. Beleza, a cada 2 anos, uma histeria coletiva, agora a gente vai ter que suportar o pessoal usando chupeta. Beleza, logo passa, aí só daqui 2 anos a gente vê outra loucura dessa. Eu tô tranquilo, eu faria esse acordo facilmente. E assim a gente chega ao fim de mais um Jornal Grifado. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de leveza, um pouco de risada na sua semana, que eu sei que é muito complicada quando se está estudando para concurso. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.